TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, o plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde agora terá início a primeira parte da 71ª reunião ordinária. Esta primeira parte, por iniciativa do gabinete do vereador Jorge da Farmácia, vai falar a respeito da evolução da fisioterapia para o tratamento de artrose. O vereador Jorge da Farmácia vai presidir esta primeira parte, ele já está aqui na mesa do plenário, então vamos acompanhar este debate. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na primeira parte da sessão, que hoje nós vamos ter aqui uma palestra com certeza absoluta, vai ajudar todos nós que estamos já chegando na meia-idade, vamos dizer assim, que é justamente a artrose, né? E é onde nós estamos recebendo hoje os palestrantes, a Laísa, Sebastião Santini e Tiago Melendes Rita. Ambos os dois são fisioterapeutas com especialização em ortopedia e traumatologia esportiva. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar esses dois fisioterapeutas, que além de fazer um trabalho excepcional aqui na nossa cidade de Campinas, e são meus amigos, eu tive o privilégio de conhecê-los e pude acompanhar o trabalho que eles fazem em relação à traumatologia, em ortopedia, onde que eu pude acompanhar na clínica onde eles atuam, onde eles trabalham, onde as pessoas que chegam lá, eu reparei muitas vezes com algum outro equipamento, uma muleta, um andador, e passa alguma semana, alguns dias, já abandona esse tipo de equipamento. Então nós vamos ouvir hoje, nesse período que inicia aqui a nossa sessão ordinária, na primeira parte da sessão, esses dois fisioterapeutas que estão conosco hoje aqui, para esclarecer algumas dúvidas sobre artrose, sobre artrite, sobre algum tratamento, o que deve de fazer. Então vocês que estão nos assistindo aí em casa, sem sombra de dúvida alguma, a tendência é somente a aprender. E eu tenho alguns amigos que são físio, demoram um pouquinho mais, mas às vezes eles conseguem tirar várias pessoas do processo cirúrgico, que é mais invasivo ainda do que você simplesmente fazer um processo de fisioterapia. Então vamos ouvir agora aí a doutora Laísa, e logo em seguida ela já vai passar aí para o Tiago, para que eles possam nos esclarecer algumas dúvidas em relação à artrose. Obrigada, Jorge. Meu nome é Laísa, como o Jorge falou, sou fisioterapeuta aqui de Campinas. A gente trabalha com ortopedia. E eu vou falar para vocês agora, aqui na primeira parte, sobre a evolução da fisioterapia. Por que o interesse de falar sobre a evolução da fisioterapia? Porque tem muita gente ainda com dor, que fica com dor e está um pouquinho desacreditado que a gente consegue melhorar aí essa dor deles e dar uma melhor qualidade de vida. Então, para falar um pouquinho sobre a evolução da fisioterapia, né, dentro da ortopedia, falar que o fisioterapeuta ele tem que estar sempre preparado com estudos, artigos científicos, sempre estar atualizando dentro e colocando isso dentro da sua prática. Isso depende da gente estar interligado a uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes a gente precisa acompanhar o tratamento do médico, do cirurgião, e muitas vezes até de outros profissionais da saúde, como, por exemplo, a psicologia, que às vezes está muito interligado com o nosso tratamento também. Então, sempre trabalhando em equipe, melhor resultado para o paciente. Aqui eu coloquei fisioterapia para todos. Por que para todos, né? Porque para quem tem dor e para quem não tem dor. Mas como assim, Laísa? Quem não tem dor, vou procurar fisioterapia? Sim, vai.
porque o nosso objetivo aqui também não é só tratar a dor e só fazer a parte do tratamento. Como profissional da área da saúde, a gente tem que estar sempre aconselhando esse paciente, qualquer pessoa, a fazer um trabalho de prevenção, a sempre pôr na cabeça dele, entender que talvez uma prevenção seja melhor do que vir aí uma patologia, né? Então, a gente consegue, dentro da fisioterapia ortopédica, a gente consegue desde a prevenção ao tratamento. Então, a gente consegue bons resultados aí. Sempre dando foco, né, para a atividade física. Qual que é o objetivo, né? O objetivo é sempre estar informando o paciente, né, sobre a sua própria saúde. Então, está explicando para ele um pouco sobre a patologia, o qual eles vieram nos procurar. Aqui, dando ênfase um pouquinho, não só na artrose, mas como todas as patologias aí, no nosso caso, da área ortopédica, né? Então, sempre que o paciente procura, explicar para ele, que às vezes demora um prazo, tudo, mas que vai dar melhora, né? Então, e com tudo isso, né, a gente tenta diminuir os atos cirúrgicos, porque muitas vezes uma cirurgia, no caso da artrose mesmo, às vezes uma cirurgia pode trazer algumas sequelas. Então, além daquela artrose, o que é uma patologia existente, às vezes vai ocorrer outras sequelas, outros problemas que vai acrescentar no problema desse paciente, né? E o maior e importante de todos é dizer que a fisioterapia resolve, né, dentro das suas possibilidades. Por quê? Quando a gente avalia um paciente, muitas vezes um paciente que às vezes já faz fisioterapia em outro lugar, a primeira coisa que eles falam para a gente... Obrigada. O que eles falam para a gente... já fiz 10, 20, 30 sessões de fisioterapia e não resolve. Então, a gente está aqui, né, esses estudos, esses artigos, eles estão sempre, a gente está sempre estudando para dizer que a fisioterapia resolve sim, dentro das possibilidades, né? Então, é claro, né, dentro de cada patologia aí. Questão de sessões. O que a gente queria deixar claro isso? Quando o paciente fala, mas e agora? Quantas sessões eu vou fazer? Eu já fiz 10, 20, 30. Não existe isso. Sessões para o paciente que trata no convênio. Então, para o convênio ter ali um equilíbrio de quantas sessões esse paciente já fez, um controle, né? E agora, com o paciente, a gente não trabalha com sessões, a gente trabalha com resposta fisiológica de cada organismo. O que é isso? Depende da patologia que ele tem. Se ele veio procurar a gente por um problema articular, por uma fratura, ou por um tecido lesionado. Então, o que a gente consegue fazer? Falar assim, olha, e a resposta fisiológica do seu corpo é de 4 a 6 semanas, de 6 a 8 semanas, né? Então, porque isso daí é o organismo dele que vai responder nesse período. A fisioterapia vai ajudar a acelerar só esse processo. E sempre, né, dando ênfase que pessoas saudáveis e ativas, a gente consegue prevenir ou postergar as doenças degenerativas. No caso aqui hoje, né, depois o Tiago vai explicar um pouquinho da artrose. Os benefícios que essa evolução, né, que a fisioterapia com evolução vem trazendo para a gente. Sempre, quando a gente vai tratar um paciente, a gente procura tratar a causa dele, não a dor. Mas como assim? Foi pela dor que o paciente veio procurar a gente. Então, por quê? Porque tratar a dor é muito fácil. Tratar a dor, ou eu posso
passar uma corrente analgésica nele, que ele vai automaticamente melhorar aquele quadro de dor que ele tem, ou ele não precisa vir até a fisioterapia, um próprio analgésico pode melhorar, então fica muito aberto aí. O que a gente precisa falar? Não, a gente vai tratar o que está causando a sua dor. Tá? Então, como se a gente fosse lá na patologia e matasse ali o mal pela raiz, né? Então, a gente tem que perguntar por que e como está causando essa dor no paciente. Por que está causando essa dor? E tratar a causa, não a dor. Tá? Isso é uma coisa que a gente traz da nossa prática, então é sempre tratar a causa. Tá? Melhora da função. O que é a melhora da função? Quando a gente avalia o paciente, depois eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, quando a gente avalia o paciente, a gente pergunta o que, no caso, a senhora tem dificuldade na sua casa? Ah, eu tenho para sentar na cadeira, para descer a rampa, no caso do joelho. Então, isso é treinável, a gente consegue treinar, né, isso dentro da fisioterapia com ele, para que na casa dele ele possa executar sem dor. Isso também é uma das principais funções do fisioterapeuta, treinar a função de cada pessoa, treinar a dificuldade dele. Tá? E sempre enfatizando a importância da atividade física. A gente sempre vai estar... sempre vai estar dando ênfase, né, em atividade física, sempre trazendo isso para o paciente, que é o melhor caminho para ele. Bom, conduta. Essas condutas a gente usa dentro da nossa prática hoje, abordamos, sempre voltando lá desde o primeiro slide, sempre isso a gente busca na literatura, o que há de mais novo, né? Então, para falar que fisioterapia não é só choquinho, né? Como o pessoal às vezes usa falar para a gente, e o choquinho, né? Então, não, a gente quer dizer aqui que a terapia dos fisioterapeutas vem com as mãos, né? Então, primeiro lá, ó, terapia manual. Porque se o paciente tiver um bloqueio articular, se ele tiver uma hipomobilidade, então a gente precisa trabalhar com as mãos, a gente precisa, talvez, manipular, movimentar o membro do paciente, o local que está sendo tratado, hoje, no caso aqui, a ênfase do joelho, né? Eletroestimulação muscular, muito usado, né? É uma corrente, que não é o choquinho para dor, é uma estimulação que a gente faz nas fibras musculares, né? E a gente consegue estimular a parte muscular, no caso, o joelho, o quadríceps, que é a parte da coxa, a parte da frente, né, da nossa perna. Então, a gente consegue estimular para a gente acelerar o processo de força, de fortalecimento. Isso a gente não necessariamente precisa fazer na maca com o paciente, a gente consegue fazer com ele em movimento, no exercício, na parte da academia, a gente consegue fazer essa estimulação, ativar essas fibras musculares, como se o cérebro dele ficasse mais rápido, mandasse mais informação para aquele local ali. Tá? A mecanoterapia, que é a terapia da musculação adaptada, onde é a parte da academia que a gente consegue pôr o nosso paciente, fazer em ângulos específicos e exercícios próprios para a patologia, não é academia como quem não tem patologia faz, então, na verdade, academia própria para a patologia, com ângulos específicos, com um tipo de exercícios específicos e embasando no fortalecimento em si, que não necessariamente precisa ser com a mecanoterapia. Hoje, a mecanoterapia é uma mão na roda para a gente, porque a gente consegue
colocar o paciente na parte da musculação e fazer com ele o exercício. Já o fortalecimento que a gente faz com um elástico, com outros objetos, requer um pouco do fisioterapeuta estar se esforçando para bolar bem aquele exercício e fortalecer. Mas então fica claro que tem a mecanoterapia, mas a gente consegue fortalecer de outras formas também. Isso vai depender de cada fisioterapeuta e da possibilidade do paciente. O core training, que na verdade é uma estabilização central, a gente utiliza muito para quem tem patologias em membros inferiores, principalmente lombar e etc., que já é também um estilo de estudo avançado, usado muito no esporte também, onde a gente consegue estabilizar o centro dessa pessoa, a musculatura profunda do abdômen dela, que quando ela faz um simples, por exemplo, movimento de sentar, esse centro já está estabilizado com que ela sente de uma forma mais correta, de uma forma melhor. O treinamento funcional, que é exatamente aquele que eu falei para vocês, que seria treinar a dificuldade do paciente, isso é essencial. Então, assim, a gente não consegue hoje deixar isso de lado, porque hoje, de joelho, o que mais chega para a gente, eu não consigo descer a escada da minha casa, eu não consigo descer a rampa, então tem que treinar parte funcional com o paciente. E, no caso de atleta, que a gente recebe lá também, tanto se for amador como se for profissional, os gestos esportivos se encaixam nessas condutas aqui. No caso só do treinamento funcional, a gente tem que treinar também a parte esportiva. Bom, então aqui a gente colocou algumas figuras bem simples, mas só para representar o que eu falei para vocês agora. E é o objetivo. Hoje, o meu foco é trabalhar para mostrar para as pessoas que sim, que a fisioterapia ela dá resultado. Né? Que se a gente não conseguir que o paciente saia curado, mas pelo menos melhorar o dia a dia dele, a gente consegue. Né? Então, aqui estão alguns exemplos de quando começou a fisioterapia. Por exemplo, forno de Beer, micro-ondas, infravermelho. Né? Antigamente, quando iniciou a fisioterapia, que não é uma profissão muito antiga, né, de uns 30 e poucos anos. Então, quando se iniciou, utilizava isso. E hoje, infelizmente, alguns amigos ainda utilizam isso de uma forma errada, ultrapassada, que hoje a gente consegue, aqui dessa outra forma, a gente consegue, mostrando que a gente consegue com outros exercícios. Esses dois primeiros são core, né, core, propriocepção, equilíbrio, então a gente consegue reproduzir, por exemplo, ali ela está fazendo um movimento de agachar com equilíbrio, então já é um treino para quem tem dificuldade, por exemplo, sentar na cadeira. Além de eu estar fortalecendo, eu estou treinando funcionalmente esse paciente. E a parte da eletroestimulação, que a gente usa bastante, então a gente consegue ativar essas fibras musculares, como eu falei, muito mais rápido. Né? E ali um desenho representando que tudo isso a gente consegue uma vida mais saudável, né? Que é o que a gente tem que se importar com o nosso paciente por um todo. Né? Então, o que é a evolução da fisioterapia? Quando o paciente chega lá para a gente, na nossa clínica, a gente vai fazer uma avaliação direcionada para ele. Isso é para o fisioterapeuta, para ele saber um pouco do histórico do paciente, quando ocorreu o problema, como, de qual forma, saber a dificuldade dele. A gente consegue fazer técnicas de avaliação, que no caso seria medir a força. Para isso existem parâmetros, existem equipamentos, a gente utiliza na nossa prática, como o dinamômetro, perdão.
Tem outros também, isocinético, tem outras formas. A gente consegue fazer uma perimetria, que é a medição de um membro para comparar um membro com o outro, avaliar o movimento desse paciente, porque se não tiver movimento, não tem como ganhar força. Então, mais uma coisa que é tratado com as mãos aí, que é o movimento, o ganho de movimento, tá? E para critério de alta, a gente também usa parâmetro. Antes, a nossa alta era assim, o paciente não tem mais dor, a gente dá alta, né? Mas o correto, o certo mesmo é para ter dados, né? Então, para a gente ver se realmente está ok. Então, quando a gente consegue, né? Então, o ideal é fazer o critério de alta, que a gente tem questionários que a gente consegue aplicar para saber que é o próprio paciente que vai responder, então não tem como enfatizar uma resposta, então ele mesmo vai responder ali a questão da dificuldade dele, se melhorou ou não, né? E a parte da avaliação funcional. Aí a gente tem uma avaliação que a gente também consegue colher alguns dados como parâmetro para critério de alta. Bom, agora eu vou passar aqui para o Tiago, ele vai falar sobre a tão esperada artrose, né? A gente escolheu esse tema porque é um tema que está mais comum aí no dia a dia. Hoje, antigamente, a gente falava muito que seria mais os idosos, né? Só que, na verdade, hoje a gente encontra pacientes adolescentes já com início de desgaste, de artrose. Por quê? Porque justamente isso, o pessoal não está tendo embasamento e ciência que a atividade física é o melhor caminho, tá? Então, é uma coisa bem comum que a gente ouve falar. E, assim, tanto a evolução da fisioterapia como a artrose, a gente vê N pessoas, todo lugar. Garanto que aqui mesmo, se eu fizer uma pergunta, quem tem dor ou quem tem algo e já desistiu de ser tratado, né, já desistiu de ser tratado, então a gente está aqui brigando justamente para dizer que não, que sua artrose tem como estabilizar e tem como a fisioterapia te dar um bom resultado, tá bom? E eu agradeço a oportunidade, vou passar para o meu amigo Tiago. Ok, muito obrigado aí, Laís. Nossa, esclarecedor, muito bom. Já agradecer a presença do vereador Zé Carlos, que está presente. Obrigado, vereador, pela presença. Pois não, Ti, pode ir. Boa tarde. Queria agradecer também o convite, Jorge. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre artrose, tá? Na verdade, a artrose nada mais é do que um desgaste da cartilagem. Se você não teve, você vai ter esse desgaste da cartilagem. Isso é comum, tá? Então, na verdade, a gente não trata a artrose, a gente trata a disfunção que a artrose gera, tá bom? Vamos lá. Bom, essa é uma radiografia típica de uma artrose. Do lado direito, aqui do meu lado direito, você vê um desgaste bem grande articular ali, os espaços articulares estão bem diminuídos, já do outro lado um espaço articular maior. Tá? A artrose ela tem vários graus hoje descrito pela literatura. A maioria dos profissionais costumam usar uma classificação que chama Albeck. Eles vão de 1 a 5 graus. Tá? O que eu quero dizer com isso é assim, não importa o grau que você tem, sim a dificuldade que você tem em relação ao seu joelho. Tá? Eu tenho casos, e isso é descrito na literatura, que pessoas que têm grau 2, 3, têm função, às vezes, muito melhor do que pessoas que têm grau 1, ou têm pior grau, o cara vai ter função. Então, a nossa meta é identificar a função desse paciente. A ideia do grau ele vai servir mais para o amigo médico, ele vai ter uma ideia de acompanhamento para ver se isso está evoluindo ou não. Tá? Bom, eu trouxe alguns dados aqui da OMS e do OPAS. A OMS é a Organização Mundial de Saúde e o OPAS é a Organização Pan-Americana, Organização Pan-Americana da Saúde. Tá? Bom, a osteoartrose, a artrose, é a terceira maior causa de afastamento no Brasil, certo? Então, você vê o tanto que isso gera de custo, às vezes, para o empregador, ou até mesmo para o próprio paciente, né? Que às vezes não tem um convênio médico, às vezes depende de um sistema e também que não dá tão certo, acaba partindo para a parte particular do tratamento. Tá?
Atinge 15 milhões de pessoas no país. Então, assim, é gente pra caramba. E a tendência é aumentar cada vez mais, porque a gente cada vez está vivendo mais no país, tá? No mundo também. Bom, no mundo ela é a 4ª doença que mais reduz a qualidade de vida. E esse é o pior problema, reduz qualidade de vida. Redução de qualidade de vida, o cara ele não vai conseguir andar bem, ele não vai conseguir descer e subir uma escada, ele não vai trabalhar, a parte biopsicossocial dessa pessoa tende a diminuir muito, e isso tende a somatizar muito mais a dor desse paciente. Tá? Cerca de 70% a 80% da população com mais de 65 anos possui a doença. Então, assim, esse dado, se eu não me engano, é de 2006, é um dado um pouco mais antigo. Tem um paper que saiu, uma revisãozinha sistemática que saiu recente, vai estar até nos slides aí, que essas pessoas, que eles identificaram que pessoas acima de 40 anos já costumam ter indícios de artrose. Ter indício de artrose não quer dizer que esse cara vai ter dor, tá? Mas já conseguiram constatar que já tem desgaste da cartilagem. Bom, os fatores de atenção que a gente usa na fisioterapia para esse tipo de patologia são esses os principais. Tá? Fraqueza do músculo do quadríceps, que é esse músculo da parte anterior da coxa, é o músculo principal, é o principal estabilizador de joelho. Tá? O aumento do IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corpórea. Os obesos, pessoas que tendem a estar engordando, tendem a ter uma compressão maior articular, independente do joelho, ou tornozelo, ou quadril, vão sofrer também com a doença. Discrepância do membro inferior é a diferença do membro da perna direita para a esquerda. Tem estudos que já conseguem comprovar que acima de 1 centímetro a pessoa tende a ter uma sobrecarga maior na articulação também. E o desvio anatômico do joelho, que é o varo e valgo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, a intervenção da fisioterapia, igual a Laísa disse, tá? O nosso objetivo principal é avaliar o paciente e o tratamento, isso é um tratamento direcionado. Tá? Qual que é a diferença da evolução da fisioterapia? Antigamente, a gente observava essa patologia muito passiva. A gente achava que com um aparelho, sei lá, um tratamento só baseado na dor e evoluir esse cara. E ele realmente evolui a médio, curto prazo, longo prazo, esse cara vai ter dor. Tá? Então, qual que é a nossa ideia? Dentro dos estudos, dentro da ciência, a gente consegue hoje ter um pouco mais de efetividade, não somente tratar a artrose. Eu costumo dizer que a gente não trata a artrose, a gente trata a disfunção da artrose. A artrose ela vai continuar lá e a tendência dela é se evoluir cada vez mais, sendo degenerativa. Tá bom? Então, qual que é o pulo do gato que a fisioterapia evoluiu? Ela começou a entender que, na verdade, esse cara ele tem que devolver função para esse paciente. E se a gente ficar pensando que um choquinho, ou ondas curtas, ou, sei lá, qualquer aparelho que seja deixe essa pessoa passiva, ela não vai ter melhora nenhuma em relação ao tratamento. Tá? Então, a ideia é atividade física controlada para esse paciente. Bom, o que seria a avaliação? A gente tem o critério de entender melhor qual que é o dia a dia dessa pessoa, tudo que a Laísa já esclareceu ali é isso mesmo. A gente avalia, entende qual que é o objetivo dessa pessoa e tenta devolver esse objetivo para ela. Tá? Tratamento direcionado, por quê? Vai ter paciente que vai ter grau 2 de artrose e o cara não consegue dobrar a perna. Vai ter cara que tem grau 5 de artrose, dobra, estica, corre, joga futebol, faz um monte de esporte e não tem uma sintomatologia tão grande igual ao do grau 1 que chegou para a gente. Então, esse tratamento tem que ser direcionado, não é igual para todo mundo. Às vezes até parece, mas ele está fazendo o mesmo exercício do que eu. Tudo bem, mas é uma cadeira extensora, às vezes, só que com uma angulação diferente. Então, assim, a gente tem que achar essa angulação para que ele consiga ter um melhor resultado e fortalecer o músculo. Tá? Bom, melhora da função, é isso mesmo, ele tem que melhorar a função. A nossa ideia principal é essa. Eu não consigo descer a escada, eu não consigo agachar, eu não consigo andar de bicicleta. É entender qual que é o melhor resultado e aplicar para ele ter o melhor resultado. Eu trouxe algumas dicas aqui da fisioterapia, tentei deixar ela com um vocabulário mais tranquilo para que todo mundo que está em casa aí consiga entender também. Tá? Bom, vamos lá. A primeira dica já está naquela fator principal, é o ganho de força da musculatura do quadríceps.
Aí não importa o que o profissional vai usar, se ele vai usar um pilates, se ele vai usar uma técnica chinesa, se ele vai usar uma técnica inglesa, se ele vai usar uma cadeira extensora igual essa daí, se ele vai usar... Não importa, o método em si não importa, o que importa é o resultado final. Nesse resultado final tem que ter esse ganho de força do quadríceps. Tem estudos que mostram que o principal fator de risco, o principal melhora para o fator de risco de força é ganhar o quadríceps. Melhorar a artrose tem que ganhar força do quadríceps, tá? É difícil para ganhar força com um paciente com artrose porque ele vai estar muito fraco já com essa musculatura. Então é demorado, não é rápido. É como a Laísa disse, a gente não ganha força em 10 sessões. É ilusão falar que vai ganhar força em 10 sessões. A ideia, a literatura mostra que para ganho de força varia de 4 a 6 semanas de trabalho específico. Então vocês vão ver que não é tão simples assim. Bom, como a Laísa já falou, a gente costuma trabalhar com angulação de segurança. Uma dica que eu dou, se você está na sua academia, tem dor no joelho, conversa com o seu profissional, procura um médico, tem uma ideia melhor do que está acontecendo com o seu joelho e, na dúvida, diminui a angulação, diminui o peso e tenta conversar com o profissional que está te atendendo para que você consiga ganhar força sem estar estressando tanto essa articulação, tá? Uma dica também para quem tem dor é crioterapia. A crioterapia é importante e é analgésico e também ajuda no inchaço. Então, assim, coisa fácil que você consegue pegar na sua geladeira lá, coloca umas 5, 6 sacolinhas de mercado dentro, joga o gelinho lá dentro, faz uma compressão, levanta esse joelho, a tendência é que tenha uma melhora legal aí também, tá? A segunda dica é o IMC aumentado. A tendência é cada vez mais a gente está comendo mal. Tá? Eu não sou nutricionista, mas a gente tem, como a Laísa falou, tem que ter essa equipe multidisciplinar para a gente estar mostrando. A gente não faz treinamento de emagrecimento, mas eu tenho que entender que esse paciente tem que emagrecer e eu tenho que conduzir ele para um outro profissional. Seja ele inicialmente um nutricionista, posteriormente um educador físico, até depois de ter liberado da fisioterapia, para ele dar continuidade no tratamento. Tá? Então, assim, a ideia é procure um nutricionista. Ele vai conseguir ter uma ideia melhor em relação ao gasto que você tem, gasto calórico, às vezes uma dieta um pouco mais restrita ou não. Então, o profissional vai conseguir te orientar melhor, tá? E o que a gente fala, tem que introduzir esse paciente com atividade física, tá? É difícil, às vezes, introduzir um plano alimentar para uma senhora de, sei lá, 70 anos. Então, assim, já que ela não vai fazer o plano alimentar, ela não vai aderir a isso, vamos introduzir atividade física nela. O ideal é atividade física de baixo impacto. Não vou mandar essa senhora ficar correndo. Eu vou mandar ela fazer uma musculação direcionada. Eu vou mandar ela fazer, sei lá, um pilates. Eu vou deixar ela na fisioterapia com uma atividade física um pouco mais vigorosa para ela conseguir ter um gasto energético legal aí também, tá? Dica número 3, tá? É difícil entender essa discrepância. Na verdade, essa discrepância ela pode ocorrer por vários fatores. Essa diferença do membro, assim, todo mundo fala que todo mundo tem meio centímetro, 1 centímetro maior. Eu acho que Deus fez a gente perfeito, é a gente que estraga, né? A gente que usa um calçado errado, é a gente que faz uma atividade que não é tão legal. E isso acaba tendo alguns ajustes, tá? Ou até mesmo por trauma. Às vezes fratura cominutiva do fêmur, às vezes uma fratura cominutiva da fíbula. O cara vai lá, opera e daqui, sei lá, 5 anos ele começa a desenvolver uma artrose. Às vezes era só ter uma compensaçãozinha lá, colocar uma atividade física nessa pessoa e ela consegue desenvolver bem a força do joelho e diminuir o risco de gerar uma artrose mais grave, tá bom? É uma dica assim, se você poxa, eu piso, sei lá, eu estou pisando assim, mais assado, a ideia é procurar um profissional, ou um profissional médico, que vai fazer um atendimento e vai pedir, às vezes, um escanograma, que é uma radiografia que você consegue ter uma ideia melhor, uma mensuração melhor, ou, às vezes, um profissional de fisioterapia, que poucos sabem, mas a nossa profissão é uma profissão de primeiro atendimento. Então, assim, a gente pode fazer um primeiro atendimento, sim, e a nossa ideia é que a gente estude muito, porque eu consigo indicar outras terapias. Então, o nosso conselho permite que esse paciente chegue até a gente como um primeiro atendimento, tá bom? Então, é igual eu falei lá em cima, acima de 1 centímetro de diferença, já tem alguns estudos que já estão caindo ali, falando que tende a ter um fator de risco, tende a ser um fator de risco, tá? Então, se você tem dúvida, procura um profissional lá, um médico, um fisioterapeuta, que ele vai conseguir te dar uma ideia legal em relação à necessidade de compensar mesmo o seu membro ou não, bom? Quarta dica, tá? Desvio dinâmico do joelho. Ali você vai ver um joelho varo, um joelho valgo.
na própria imagem já dá para ver ali, ó. Se você vê o joelho varo, é aquele joelho que está vindo para dentro ali, o joelho valgo, que está vindo para dentro, é aquele joelhinho que encosta joelho com joelho, sabe? A tendência, não é via de regra, mas a tendência desse tipo de joelho é desenvolver um comprometimento maior no compartimento lateral do joelho, tá? Então você pega a pessoa, ela já tem um desvio em valgo razoável, ela é obesa e não tem nenhuma atividade física. O índice é gigantesco, ela entra num público para fator de risco, ainda mais se for de meia idade, tá? Então assim, tem que tomar cuidado, porque vai evoluir para uma artrose, se ela não tiver uma atividade física, e às vezes se fizer uma atividade que gere um impacto maior no joelho. Bom, o joelho varo é aquele joelho que ele roda mais, né? Ele é mais lateralizado, ele tem um desvio ali, você vê uma meia-lua no joelho da pessoa, ela tende a ter uma sobrecarga maior do lado medial. Então, assim, a sobrecarga desse joelho sempre tende a vir para o lado medial. Mesma coisa, a tendência do homem é ter o varo e da mulher ter o valgo. A mulher pelo valgo até por conta do quadril ser mais largo, tá? Então, o varo para o homem tem que tomar cuidado. Aquele cara que joga bola, aquele cara que o joelho está desviando muito, o legal é procurar um profissional, procurar um médico, fazer uma radiografia, começar a ter uma ideia aí para ver como que está o espaço articular dessa pessoa e começar a prevenir. E a prevenção que a gente já te falou é manter uma atividade física, se possível, de força, tá bom? É comum esse tipo de patologia e, assim, dentro da literatura a gente tem alguns caminhos. Dentro da fisioterapia, a curto, médio prazo, a gente consegue trabalhar com palmilhas. Então, eu consigo melhorar um pouquinho o vetor de força do joelho através de uma palmilha, de uma cunha ali. A gente chama de cunhas laterais ou mediais, tá? Tem que avaliar, porque não são todos os casos que vão se beneficiar com a cunha em relação à palmilha. Tem outros fatores que tem que ser avaliado, tá? Para o médico, se você tem um desvio muito grande, no início do tratamento de uma osteoartrose de joelho, ele consegue fazer uma cunha varizante ou uma cunha valgizante. Ele vai lá, faz uma cunha na região do joelho, ou dentro ou fora, para melhorar o alinhamento. Isso dá uma sobrevida no seu joelho e aí, com força, você tende a ter um aspecto melhor aí na função dos joelhos, tá? Dica principal, se movimente. Essa é a dica principal. Não é... Hoje em dia, assim, tá fácil hoje. Se você pegar academias cada vez mais baratas, academias que ficam abertas até 24 horas. Então, assim, é meio clichê falar, eu não tenho tempo, eu não tenho... Às vezes falta coragem. Essa é a ideia, falta um pouquinho de coragem. Mas a ideia de movimentar é o hábito, é a criação do hábito. Não adianta você ir um dia e depois você demora 15 dias para ir, você não vai ter o hábito de procurar uma academia, de procurar um pilates. Se movimente, faça uma caminhada, não sei, qualquer coisa que gere uma atividade muscular, tá? Dê prioridade para atividades físicas que geram força, atividades que façam com que o seu músculo consiga ganhar tônus muscular. É o que eu falo, não interessa se é na fisioterapia, se é na academia, se é com o cara da esquina, o cara da outra esquina. A ideia é, se ele consegue te prometer o ganho de massa muscular e você acredita na técnica, vá em frente, faça, se movimente. A ideia é, quanto mais movimento, melhor é. Tá? Tanto para queima de gordura, quanto para você ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Por quê? Por conta disso daí, ó. Hoje a gente chama isso de tratamento padrão ouro na ciência. E realmente infelizmente, na fisioterapia, é igual a Isa falou, a gente consegue estagnar, a gente consegue dar uma melhora na qualidade de vida, mas a gente não mexe lá na sua cartilagem. Essa degeneração ela vai acontecer. Então a ideia é ter profissionais que consigam te dar um respaldo legal. Não adianta, eu fiz fisioterapia, mas só fizeram choquinho. Não, eu só fiz piscina e não ganhou o que você precisava ganhar. A tendência é você evoluir. Se você tiver uma osteoartrose ou avançada, ela tende a evoluir para uma prótese de joelho. Thiago, mas a prótese é ruim? Não. É o melhor tratamento que tem hoje, pensando num grau alto de osteoartrose. Então, assim, se você tem uma artrose muito grave, eu tenho um grau 5, não tenho baixa mobilidade de joelho, eu não consigo agachar, eu não consigo andar, já fiz o tratamento conservador adequado, fiz a fisioterapia, fiz a academia, não consegui, não evoluir, você tende a cair para um tratamento padrão da medicina
que é a prótese total de joelho. E ela vai te dar bons resultados. Ela vai melhorar o estado clínico atual seu. Ela não vai melhorar, ela não vai devolver o que você era, mas o estado clínico atual tende a melhorar muito. Então, assim, a gente vê isso com os fisioterapeutas falando, mas você não pode pôr prótese que não fica ruim. Não, não fica ruim. É o padrão ouro, é descrito na literatura e eu tenho que parabenizar os médicos por conta disso, porque evoluiu muito o tratamento e hoje as próteses estão durando bastante tempo. Uma prótese que durava, sei lá, 10, 12 anos, hoje está durando muito mais, dando qualidade de vida maior para os pacientes, até porque a gente está vivendo mais, tá? Então, assim, é um padrão ouro e no último caso não teve chance, não evoluiu para um tratamento conservador, você tende a cair para a prótese mesmo, tá? E a ideia principal da mensagem é essa, a escolha é sua, não adianta a gente vir falar, não adianta o médico vir falar, é o que você escolhe, é o que você pretende levar para a sua vida. Você pretende correr com 60 anos, você prefere se arrastar numa bengala, entendeu? As fotos aqui estão antigas, são pessoas de idade, mas a gente vê hoje pessoas de meia idade, pessoas com 40, com 50 anos, já totalmente dependente de um ato cirúrgico, porque, na verdade, não se preocupou, não pensou em procurar um profissional especializado, não pensou em procurar um serviço especializado e tende a falhar no tratamento conservador. E aí, o recurso do médico é tentar fazer o que ele tem de melhor, que é a cirurgia, né? O médico não vai dar uma fórmula mágica para você. Hoje em dia, a gente tem um avanço na medicina, hoje tem ácido hialurônico, tem alguns medicamentos que dão uma sobrevida no seu joelho, mas não é a solução, é só um paliativo, né? Então, o que a gente prega é, mantenha uma atividade física, procure um fisioterapeuta se você tem dor, procure um profissional posteriormente, ou espere o seu profissional de fisioterapia te indicar um recurso e cobre do seu fisioterapeuta por resultados. Porque a ideia é isso, às vezes a gente trata e a mocinha da fisioterapia é legal pra caramba, nossa, ela é um amor, ela me trata com educação, só que o resultado... a gente vende saúde, então assim, a ideia tem resultado, a gente é legal, a gente conversa lá, é bacana, só que se você não tiver resultado, para mim não adianta, está sendo falho. Então a mocinha, o rapaz da fisioterapia, não adianta ele só ser bonzinho, tá? Vocês têm que cobrar dele efetividade. Então olha, eu entrei assim, quero sair assado, você consegue propor? Eu consigo. Ou ele vai falar, não, eu não consigo, ou eu consigo te dar até tanto. Você entendeu? Tem que ter esse diálogo entre os profissionais, que não é errado você cobrar, até porque nem se for no SUS ou se for um serviço particular, o cara está lá para te atender. Então a ideia é essa, é que você consiga ter resultados e cobrar os profissionais, cobrar tanto o médico como o fisioterapeuta, para que você consiga desenvolver e não falhar lá na frente e ficar igual essa imagem aí, tá? Bom, eu queria agradecer mais uma vez. O Jorge foi nosso paciente também, né, Jorge? Já entende um pouquinho já do que é sofrer na fisioterapia. E já ganhou alta, tá dando migué no tratamento que a gente passou para o final aí, mas tudo bem. Queria agradecer em nome da nossa equipe lá. Queria agradecer o Jorge mesmo por essa oportunidade de mostrar que, igual a Laís falou, a fisioterapia ela tende a crescer muito mais, é uma profissão nova. E a nossa ideia é cada vez mais se basear em ciência. É isso, é ciência. Não adianta a gente pensar que aquele choquinho lá de trás, que dava um resultado paliativo, vai dar o mesmo resultado hoje. As pessoas mudam, as pessoas tendem a utilizar mais coisas. Hoje em dia, hoje para você comer, você não precisa sair da sua casa, você vai no aplicativo lá, chega na sua casa. Então, assim, a tendência nossa é quanto deixar cada vez mais a gente inativo, né? Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de conseguir falar um pouquinho do nosso raciocínio. Acredito que podem ter outros profissionais que não pensam da nossa forma, e eu acho totalmente justo. O debate se constrói assim, ciência se constrói assim. Eu penso de uma forma, o outro pensa de outra forma, e a gente tenta provar isso cientificamente. E a tendência é essa. Quanto mais prática baseada em evidência, mais a gente consegue ter o melhor resultado, e quem ganha sempre vai ser o paciente. Tá? Eu que agradeço aí, Tiago, a Laís, realmente aí acho que é esclarecedor, muito bacana aí a palestra de vocês, acho que as pessoas que estão nos assistindo aí, eu tenho certeza absoluta que elas vão tirar bom proveito. Só para encerrar, Tiago, eu gostaria de fazer uma única pergunta aí sobre calçado,
que hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas utilizando calçado alto, salto alto. Isso aí pode causar uma artrose ou não? Olha, cientificamente, a gente não tem nada ainda que comprove o uso de calçados. A gente sabe que, vamos supor, o salto alto ele tende a mudar o centro de gravidade. Então, se a pessoa tem uma osteoartrose na região patelar, na mulher principalmente, ela vai sofrer um pouquinho, porque muda o vetor de força e aí joga a força lá na frente do joelho, tá? Mas a gente não pode afirmar que o uso prolongado de calçado vai gerar uma artrose. É igual eu falei, hoje o principal é o IMC, então é a obesidade, tá? O principal fator é esse. Mas hoje em dia é um mercado muito grande, né, em relação ao calçado, e a gente entende a evolução disso. Mas não tem cientificamente ainda essa comprovação. Ok, eu vou passar agora para a Laís para dar suas considerações finais, sendo que nós estamos já no limite do nosso tempo. Eu também quero agradecer ao Jorge, né? Foi nosso paciente aí, Tô teve bem. uma caminhada, teve alta, consegui dar alta para ele, né? Passou um período aí de dor, mas ele é uma prova viva que a fisioterapia dá resultado, então é isso mesmo que a gente quer que o pessoal saiba que fisioterapia tem resultado. Então, consegui, dei alta, gosto de dar alta para os meus pacientes, que isso, para a gente, é o que mais é eficaz, né, na nossa profissão, a gente é o gosto da alta, e aconselhei ele, né, a continuar a atividade física, e é isso. E eu agradeço mesmo a oportunidade da gente poder passar isso um pouquinho para as pessoas, que é o meu maior objetivo aí hoje, é mostrar a evolução da fisioterapia. Tá? Ok. Obrigada, viu, Jorge? Imagine, eu que agradeço mais uma vez a presença do vereador Zé Carlos pela presença, obrigado, vereador. Agradeço mais uma vez a Laís, o Tiago, e dizer a vocês que a Câmara Municipal de Campinas está sempre aberta aqui. Eu acho que não são somente eu como vereador, mas que todos os vereadores aqui atendem da melhor maneira possível. E agradeço mais uma vez aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tentando cada vez mais ajudar as pessoas. Eu declaro encerrada essa presente sessão solene. Muito bem, nós acompanhamos a primeira parte da 71ª reunião ordinária. Esta primeira parte que foi uma iniciativa do gabinete do vereador Jorge da Farmácia e trouxe aí informações sobre a evolução da fisioterapia para o tratamento da artrose. Daqui a pouco, logo mais 6 da tarde, já está faltando poucos minutos aí, faltando 11 minutos para o início da 71ª reunião ordinária aqui mesmo no plenário. A TV Câmara Campinas vai transmitir tudo para você acompanhar aqui conosco a discussão das pautas e dos projetos de lei previstos para a reunião desta noite. Então, agradecendo a sua audiência e ficando com o convite para acompanhar conosco esta reunião ordinária. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas. Obrigado. Já quis, tá querendo falhar. Obrigada, João.